Olá, temos falado de temas variados e a maioria das vezes dentro da nossa área que é a saúde. Hoje eu me propus a falar o que eu iria inserir no que eu chamo de manual do paciente. A relação médico-paciente se inaugura, estreia a partir da consulta. Não importa qual vai ser o tratamento, qual é o procedimento proposto, se é uma cirurgia, se é um procedimento puramente estético, mas sempre começa por uma consulta. E a consulta eu resumi aqui em 4 itens básicos. Tem alguma coisa, às vezes, mais, porém, esse aqui é o básico, o que acontece numa consulta. Por que eu estou fazendo isso? Porque hoje existem 3 tipos de usuários de serviço de saúde. É o grande público, que é a Previdência Social, o SUS, um público um pouco menor, que é a saúde privada, são os convênios, que se dividem em 2, 3, 4 modalidades, e o paciente que paga de imediato. É bom lembrar, eu vou abrir um parênteses para explicar isso. O paciente que é atendido pelo SUS é tão pagante como o chamado paciente particular. Na verdade, devia-se dizer com mais clareza, ele é mais primariamente pagante do que o outro. Por quê? Porque eu trabalho todo mês lá na fábrica, na loja, onde quer que eu trabalhe, me é descontado um percentual como contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social, que age através do SUS, Serviço Único de Saúde. Quando eu preciso da consulta, quando eu procuro um médico, uma outra pessoa que não tem convênio vai como particular, quando nós dois vamos ao médico, eu que sou do SUS, paguei antes dele. Pago até sem usar. E ele paga o dia que usa, se usa. Então o paciente do SUS é pagante sim. Isso é muito bom, mas inclui uma responsabilidade. Nós temos que zelar por isso, aproveitar por isso, aproveitar disso. Não é uma questão, isso aqui é um serviço do governo. Não existe serviço de governo. O governo é uma equipe de pessoas que nós pagamos do nosso bolso para administrar a nação, para administrar a sociedade. Então, ao invés da gente banalizar, avacalhar o atendimento, nós devemos valorizar e cuidar dele, porque nós é que custeamos esse serviço. Voltando ao assunto da consulta, e isso é válido para qualquer uma das 3 modalidades, tanto faz SUS, como convênio, como particular. É preciso considerar um dado que sempre foi e será importante. Tempo. Cada dia as pessoas se queixam de menos tempo. Até parece que os dias de hoje têm menos de 24 horas. Então precisamos saber administrar o tempo. Na consulta é importante demais ter isso em mente. Então, como eu disse, são 4 coisas basicamente. Primeiro é a queixa. Segundo lugar, é o que a gente chama de história da doença atual. Em terceiro lugar, é a história patológica, a história de doença ou doenças passadas. E em quarto lugar, a história que envolve a família, os familiares. A queixa é uma coisa muito importante. Então a recomendação que se faz é o seguinte: ser claro o que você está sentindo. Estou sentindo dor de barriga. Dor de barriga ou dor na barriga não é a mesma coisa que diarreia. A diarreia pode cursar com dor, mas a dor cursa independente da diarreia. Há alguns adjetivos que não valem a pena. Há uma dor desgraçada, uma dor que me mata. Isso não vale nada. Apenas a expressão é que pode acrescentar alguma coisa, a forma como você expressa. Então, se é dor, você vai dizer, eu tenho uma dor
aqui na barriga, aqui no ombro, na cabeça, e o médico vai saber dar nome a essas dores para que ele possa fazer um documentário chamado prontuário. Às vezes a pessoa é tão vaga em relação à dor, outras vezes ele traz tantas dores que pode até complicar um pouco o entendimento. Então, o bom é ser específico. Tem uma dor aqui nesse ombro esquerdo, tem uma dor aqui na barriga, na parte superior da barriga. Isso é muito importante, porque com isso o médico vai ao ponto. Não fica perdendo tempo, tá, mas essa dor, tá? A importância maior é você pensar o seguinte: não existe uma escala de dor. Roberto está sentindo uma dor de 20 pontos numa escala de 100. Não existe essa escala. Roberto tem uma dor lombar. Cleonice tem uma dor lombar. Não é a mesma coisa. A dor lombar de Roberto é uma. A dor lombar de Cleonice é outra. E isso vai ser assim até na hora da medicação. Existe uma infinidade de antibióticos calmantes, antidepressivos, mas não se pega e passa para todo mundo a mesma coisa. Evidente que há situações como a dengue. O tratamento básico de que todo mundo se beneficia é paracetamol, às vezes dipirona. Não se deve dar anti-inflamatório, não se deve dar corticoides. Basicamente são esses os remédios que se tem. E, naturalmente, se houver coceira, o médico pode lhe perguntar: você tem prurido? Prurido é o termo médico para coceira. Então, se houver o tal de prurido, a tal de coceira, pode usar um antihistamínico, um antialérgico do tipo loratadina, etc. Mas a gente, por enquanto, não está falando de remédio. É só para você entender por que a queixa tem que ser bem feita. Depois, a queixa se amplia no que nós chamamos de história da doença atual. Com a dor aqui no ombro, aí surgem algumas coisas. Que dia começou essa dor? Essa dor começou a semana passada. Muito bem. Dor no ombro esquerdo com uma semana de evolução. Você lembra quando começou isso? Eu lembro. O que você estava fazendo? Estava descarregando um caminhão. E de repente jogaram uma saca de mercadoria no meu ombro. Quando eu fui segurar, começou a dor. Uma dor que começou semana passada e que aconteceu acidentalmente. É provável que tenha um comprometimento dos elementos do ombro, que em conjunto a gente chama de manguito rotador, que é o que permite esse movimento, o manguito rotador. Mas eu tenho essa dor no ombro, uma outra hipótese. Eu já tenho meses, tem anos que eu tenho isso. Olha, é melhor a gente pensar numa bursite. Bursite é o processo inflamatório de uma estrutura que amortece o atrito dos tendões, dos músculos. Tendões são essas cordas que a gente tem, por exemplo, aqui no punho. Essa corda aqui é um tendão de músculos flexores dos músculos que fazem esse movimento. Às vezes, pessoal, esse nervo aqui, não, isso aqui não é um nervo, isso aqui é um tendão. Esse outro que tem aqui é um tendão de um músculo grande que chama-se bíceps braquial. Por trás dele, do mesmo lado, ou melhor, na mesma face do cotovelo, do braço, você tem o braquial. Mas a aula hoje não é de anatomia, a aula hoje é como consultar. Então, se você tem uma dor que começou a semana passada, quando você estava descarregando uma mercadoria, deve ser comprometimento de um tendão. Agora, se essa dor tem meses, ano, pode ser uma bursite. Não que não possa ser o outro, a tendinite. Aproveitar já para dizer, toda vez que em termos médicos a palavra termina com it, é um processo inflamatório, infeccioso, é um problema com a estrutura ou com o órgão. O que é encefalite? É um processo inflamatório das meninges, das capas
do cérebro, do encéfalo. O que é glossite? É um processo inflamatório da língua. O que é gastrite? Processo inflamatório do estômago. Mas não precisa se decorar isso. Eu fiz isso apenas como um bônus para explicar que tudo que termina em it é inflamação, é um processo inflamatório. Uma tendinite, uma capsulite no ombro, por aí vai. Outro dado importante da história é essa dor, ela é mais aguda, ela pegou de uma vez ou a dor foi piorando, piorando, piorando. Vou citar outro exemplo para a gente fechar esse quadro, que não vai dar para falar tudo hoje, a gente fechar aqui. A pessoa chega e fala para o médico, estou com uma dor aqui na barriga. Seguindo esta sequência, ele vai perguntar, quando começou a dor? Ela tem duas opções. Uma é dizer, começou anteontem. Outra é dizer, não, eu tenho essa dor sempre. Então, a dor em si mesma não é doença. Dor não é doença. Ela anuncia uma doença. Ela diz que por trás de si tem uma doença. O que é uma dor da barriga? Uma infinidade de coisas que vai desde gás, simplesmente gás, acúmulo de gás no aparelho digestório, até um câncer. Aí passando aí por cálculo de vesícula, cálculo de rim, hérnia, apendicite, cisto de ovário, tumor de intestino, etc. Então, é preciso comparar que, por exemplo, um apendicite. O que você está sentindo? Eu tenho uma dor aqui na barriga. Começou quando? Essa dor tem uns 3 meses que eu tenho. Eu já sei que não é apendicite. Ou não deve ser. Apendicite é uma dor aguda que cursa aí dentro de uma semana e, se não é tratada, é uma infecção bravíssima que prostra, mata. Não é o caso de uma dor de um mês. É diferente de uma dor no ombro. Eu estou citando para a gente comparar. Então, eu vou parar por aqui, na história da doença atual, e na próxima postagem a gente fala dos outros 2 dados que faltam, que é a história patológica pregressa e a história familiar. Um grande abraço.